glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Reverendíssimo Padre Valdo, pároco desta paróquia, aniversariante deste dia, caríssimo diácono Gleilson, hoje em que a Arquidiocese e a Catedral da nossa Arquidiocese celebra o dia da sua dedicação, por isso um dia também de gratidão, de celebrar as ordenações. A liturgia nos ajuda, porque a liturgia hoje nos fala de gratidão. Gratidão de Ana, que agradece pelo filho que ela rezou e pediu a Deus, Deus lhe concedeu, e ela vem entregar o filho a Deus, consagrar o filho a Deus, Samuel. Gratidão da Virgem Maria, que na sua humildade reconhece que tudo que ela fez, ou tudo que ela tem, é porque Deus olhou para a humildade, para a pequenez, para a fragilidade de sua serva. Maria canta no seu Magnífica, retomando o canto de Ana lá do Antigo Testamento, canta a gratidão a Deus, o Deus que é tão bom, tão misericordioso, que volta o seu olhar para os pobres, que volta o seu olhar para os humildes, que volta o seu olhar para aqueles que não têm outros a quem se proteger, a quem se segurar, a quem se sustentar, a não ser o Senhor. O Senhor é a força dos pobres, porque se não fosse Deus, eles não teriam ninguém por eles. Por isso Deus é misericordioso com todos, mas dentre todos, os que precisam mais, os injustiçados, os humilhados, os perseguidos, os que estão à margem, o Senhor resgata. Essa mensagem também desse período do Advento. O profeta Isaías, de muitos modos, já nos ensinou. Deus faz justiça aos seus oprimidos, aos seus humilhados. A vinda de Jesus é para corrigir as injustiças, ou como não lembra João Batista com a sua missão, para parar as arestas. Ontem, no quarto domingo do Advento, o Evangelho nos chamava a atenção para acolher o Senhor, diferente do rei Acais, que não soube acolher o sinal de Deus, a Virgem, inclusive sua esposa, que deu à luz o filho, José e Maria, a Sagrada Família de Nazaré, dão exemplo de acolhimento, de humildade. Antes de dizerem sim a Deus, ele pode dizer, como Santo Agostinho nos lembra, sobre a Virgem Maria, podemos dizer também sobre São José, antes de dizer sim a Deus, na palavra, disseram sim no coração. Foram em tudo obedientes ao Senhor. José e Maria, homens como nós. Homens como nós, quero dizer, da mesma natureza humana. Mas homens como nós, que servem para a nossa inspiração, para a nossa busca de santidade. O que eles fizeram de grande? Reconheceram sua fraqueza, reconheceram sua fragilidade, não quiseram ser melhores do que ninguém e se deixaram guiar pela luz do Senhor. Se deixaram guiar pela esperança que vem de Deus, pela esperança que agora diz para eles: eu quero que você, José, que você, Maria, participem
diretamente, sejam parte fundamental no caminho de formação, de educação, de preparação humana do meu filho. Vocês foram escolhidos para serem a família que vão, as pessoas e a família que vão ajudar ao meu filho Jesus, Filho de Deus, a guiar a humanidade, a iluminar a humanidade toda. A salvação que vem de Deus chegou primeiro na casa de Belém, chegou primeiro na casa de José e de Maria. E eles disseram sim, que este exemplo é humilde, forte, firme, esperançoso. Às vezes quem olha para nós que tem fé, tem gente que não tem fé e que olha para nós como se nós fôssemos uns coitados. Coitado daquela pessoa que tem fé. Nós não somos coitados, porque a nossa força, coitado é quem não acredita em Deus. Coitado é quem acredita que a sua força humana pode sustentar alguma coisa. Nós já sabemos, por experiência, até onde a nossa força vai. Podemos lembrar, por exemplo, de Pedro, que viu Jesus andando sobre as águas e disse: Senhor, deixa eu ir também até onde o Senhor está, venha Pedro. E foi. E quando passou um pouquinho de tempo, bateu um vento forte no seu cabelo, no seu peito, e ele começou a afundar. Se nós confiarmos nas nossas forças humanas, a vida nos bate sem dó e nem piedade. Mas se confiarmos no Senhor, pode até ser que aos olhos dos outros que não têm fé, sejamos fracos. Mas ninguém conhece totalmente a nossa história. E aí eu abro uma reflexão importante. Às vezes, nós também que somos de igreja, olhamos para as redes sociais, abrimos as redes sociais e ficamos mal, porque ficamos nos comparando com os Instagrams perfeitos dos outros. Será que a vida dessas pessoas é realmente perfeita? Será que é perfeita? Será que tem toda essa maquiagem, toda essa produção? Eu não vou longe. Eu já trabalhei em órgão público do governo e a gente sabe quando dizem assim: vamos fazer uma gravação. Olha, o canal tal vem hoje aqui na nossa instituição para gravar. O pessoal muda o cabelo, o pessoal limpa tudo, né? Os padres sabem o que é isso, que às vezes você diz assim: olha, eu vou na sua casa almoçar, né? Eu vou na sua casa ali fazer uma visita. O que é que acontece? A pessoa limpa a casa bem direitinho, né? Não sei que a casa é suja não, mas naquele dia limpa. Naquele dia tudo está no seu canto, no seu lugar, né? E o banquete é grande, de modo, não é à toa que eu e o padre Evaldo somos assim um pouquinho fortinhos, né? Fofinhos, não é à toa não. É porque se a gente comer pouco, a pessoa diz: Pato, não gostou da minha comida? Pato, você está com raiva? Né? Então, tem toda uma preparação e um banquete. E às vezes acontece que a gente só queria ir fazer a visita, tomar um café ou almoçar, tudo bem, mas não queria muita coisa. O que eu quero dizer com isso? Tomemos cuidado com as aparências. As aparências enganam. As aparências só servem como aparências, mas Deus não quer a aparência, Deus quer o coração. José e Maria podem até não aparentar. Eu estou falando das imagens. Nossas imagens são bonitas. José e Maria, na sua verdade, na sua realidade, podem até não aparentar muita coisa. Tanto é que ninguém quis recebê-los em casa. Eles foram ter um filho no meio dos animais, porque não receberam, não encontraram acolhida. Mas o coração de José e de Maria, a confiança de José e de Maria, a fé de José e de Maria é grande, foi grande, é grande. Por isso que nós trazemos esse tema na festa. Sagrada Família de Nazaré, fonte de esperança.
Eles foram inspiração para nós. Não foi à toa que Deus escolheu José e Maria. Eles tiveram essa honra e fizeram desta honra uma sublime missão: educar, cuidar, proteger. José, quando sabemos na Sagrada Escritura não fala da morte de José, sabemos que ele não durou muito tempo, mas sabemos que ele, enquanto esteve, e o Evangelho narra, vamos ouvir isso agora nos próximos dias, protegeu cuidadosamente a vida do menino Jesus, não deixando que Herodes o matasse, não deixando que nenhum mal se aproximasse do Filho de Deus. A imagem de Nossa Senhora do Desterro, você deve conhecer: Jesus, José, Maria e o jumentinho. A imagem deles fugindo para o Egito é a imagem da proteção de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus por nós. Concluamos esta reflexão de gratidão hoje a Deus, gratidão pela nossa vida, gratidão pelo sim de Maria, pelo sim de José, pelo sim do Padre Rivaldo, que hoje celebra 15 anos de vocação, de vida sacerdotal, pelos sinos que hoje estão sendo ordenados, pelo sim de cada um de nós, e que este sim se transforme em vida, e vida concreta, e vida amorosa, e vida no serviço, e vida na doação, vida e doação à igreja. Vocês são parte importante nesta comunidade, nesta paróquia. Sei que aqui tem gente também das comunidades. Cada um de vocês é como um tijolinho na construção, é como uma parte fundamental. Veja, quando Deus confiou a José e Maria, Ele confia também em nós. Hoje nós somos os Josés e as Marias de hoje, aqueles que devem confiar no Senhor e se reabastecer no Senhor. Quero terminar esta reflexão lembrando, acho que o tom eu lembrei, Inácio, acho que é o Mi maior, acho que eu lembrei. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Quem sabe canta? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus. Apresentar a Deus nossos pedidos, nossas preces.